Vamos inclinar nossas frontes para orar ao Senhor. Pai que estás no céu, te agradecemos hoje, pois a graça de Deus é maior que nossas necessidades. Não importa quanto fracassamos em nossas vidas, não importa quão grande a dor, a tristeza ou desilusão que tivemos, não importa quais os hábitos que nos aprisionaram e nos jogaram para baixo, a graça de Deus é maior. Te louvamos por isto esta noite. Em nome de Jesus, amém. O assunto desta noite é o começo do fim. A mais longa e mais incrível profecia bíblica. Era bem cedo de manhã na cidade de Filadélfia. O sol estava começando a nascer. As ruas estavam vazias, exceto por um solitário motorista, sozinho num carro, que havia bebido demais na noite anterior. Enquanto dirigia pela rua bem cedo, eram 4 horas da manhã, ele notou à sua frente na rua 4 grandes sacos de pano. Um carro blindado havia ido a um banco na noite anterior. Aquele carro havia apanhado os depósitos feitos no banco durante o sábado e agora estava levando o dinheiro para um depósito federal. À medida em que o carro blindado andava, as 2 portas traseiras, as portas daquele carro blindado abriram-se e 4 sacos de dinheiro caíram na rua. Eram 4 horas da manhã. O sol estava nascendo atrás dos prédios em Filadélfia. Uma brisa suave soprava e quando os 2 sacos caíram, abriram-se um pouco e a brisa soprou notas de dinheiro pelas ruas. Esse homem, um pouco bêbado, chegou àqueles 4 sacos. Ele rapidamente pisou no freio, saiu do carro e ficou super eufórico. Ia ficar rico, mais do que em seus sonhos. Abriu o porta-malas do carro, colocou o primeiro saco, colocou o segundo saco, colocou o terceiro saco, colocou o 4º saco. E enquanto saía dali, começou a sonhar com férias no México, sentado na praia como por milagre e aproveitando o sol, que carga ele achara, que descoberta. Então ele dirigiu-se para a fronteira com o México. Essa história é verdadeira. Quando chegou à fronteira mexicana, o fiscal da fronteira do lado americano mandou ele parar. Eles verificaram o carro e, adivinhem só, encontraram 4 sacos cheios de dinheiro. É claro que eles ligaram para o escritório central, verificaram no computador e descobriram que aqueles 4 sacos de dinheiro eram de um banco de Filadélfia. Então o puseram na cadeia. Enquanto estava na prisão, ficou muito deprimido e terrivelmente desanimado. Quando falou com seu advogado, eles inventaram a seguinte estratégia: por que o homem não alegava insanidade temporária? Foi o dinheiro que o fez cometer aquilo. Quer dizer, se alguém viesse pela rua e visse 4 sacos de dinheiro, ficaria temporariamente louco. Você não ficaria? Ele não era responsável. O dinheiro o levou àquilo. Então o advogado alegou que ele tinha insanidade temporária. E surpreendentemente o juiz comprou a ideia e o soltou. Então o homem continuou a pensar mais um pouco. Se o dinheiro me levou àquilo e se eu fiquei temporariamente louco, então a companhia do carro blindado é a verdadeira responsável. Eu vou entrar na justiça. Assim ele processou a companhia do carro blindado, porque as portas do carro blindado não estavam bem trancadas. E quem não ficaria louco vendo aquele dinheiro na rua? Aquelas outras pessoas são responsáveis, não eu. Não é incrível como muitas pessoas em nossa sociedade estão dizendo: alguém me levou a fazer isto. Foi meu marido, ele me levou a isso. Foi minha esposa, ela me fez fazer isso. Meus pais
me obrigaram a fazer isto. A vizinhança onde eu moro, se você morasse lá, faria a mesma coisa. É genético. Meu pai perdia a cabeça, meu avô perdia a cabeça, o avô do meu avô perdia a cabeça, todo mundo perde a cabeça em nossa família. Foi outra pessoa que me levou a isso. Os tribunais desta terra também, sabe, os tribunais também cometem erros, não? Às vezes pessoas vão para a cadeia e às vezes os culpados ficam livres. Eles me obrigaram a isto, alguém me levou a fazê-lo. Os inocentes vão para a prisão, os culpados ficam livres. Haverá um julgamento perfeito algum dia? Será que existirá um julgamento que lida com nossas ações e responsabilidades? Há um julgamento que será correto e justo. Um dos temas centrais nos livros de Daniel e Apocalipse é o tema da responsabilidade, o tema da responsabilidade moral. Na verdade, a Bíblia chama homens e mulheres que respondam por suas ações nesta geração. A última mensagem de Deus à raça humana, encontrada no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Aqui está uma mensagem para todas as nações, todas as tribos, línguas e povos. Aqui está uma mensagem internacional para todo o mundo. Esta mensagem, leiam comigo por favor: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Apocalipse 14, versículo 7. Pois é chegada a hora do seu juízo. O drama do destino descortina-se. Antes da vinda de Jesus a este mundo, é feito um anúncio perante um mundo que espera e um universo que observa. Um anúncio que chega a todo o planeta. A hora do julgamento de Deus não irá chegar. Não está no futuro distante, mas está aqui, agora. Já chegou, o destino de toda a raça humana será selado. É chegada a hora do juízo de Deus. Em Apocalipse 14 há uma mensagem, mas então há um evento que segue-se a esta mensagem. Apocalipse 14 descreve a vinda de Jesus nas seguintes palavras: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem branca, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. O que você acha que significa a seara da terra já amadureceu? Que evento é este, com o Filho do Homem vindo numa nuvem com uma foice para ceifar a seara da terra? Que evento o texto estaria descrevendo? Obviamente, é claro, a segunda vinda de Jesus. A Bíblia diz: e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Aqui está uma descrição da volta de Cristo e o destino da raça humana finalmente selado. Mas antes da volta de Cristo, antes da vinda de Jesus, há uma mensagem que diz: é chegada a hora do juízo de Deus. Na verdade, o livro de Apocalipse descreve isto um pouco mais em Apocalipse 22, versículo 12. Vamos ler juntos. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Se Jesus vem para dar recompensas, deve haver um julgamento antes da sua volta, para determinar quem recebe estas recompensas. A Bíblia diz: trago o galardão que tenho para retribuir. Então deve haver um julgamento para determinar quem receberá este prêmio quando Jesus vier. A Bíblia volta a este assunto do juízo vez após vez. Volta a este assunto do juízo, mas qual o significado deste julgamento? Deus não sabe quem está salvo e quem não está? Ele não sabe de tudo? Por que é necessário que ocorra um julgamento antes da vinda de Jesus? Há uma controvérsia no universo.
Lembram-se que estudamos sobre o que um anjo rebelde, um anjo que Deus criou perfeito, um anjo que Deus criou com fascinante brilho, que este anjo rebelou-se contra Deus, este anjo disse Deus é injusto, este anjo disse Deus é parcial, este anjo disse que Deus quer tirar nossa felicidade e não dá-la a nós. Este anjo diz que Deus não está fazendo tudo que pode para nos salvar e nos redimir. Este anjo diz que Deus é parcial, que ele beneficia alguns. O julgamento que a Bíblia descreve revela o grande amor de Deus, revela que Deus fez tudo o que podia para salvar cada ser humano na terra, e os homens e mulheres que estão perdidos o estão por causa das escolhas que fizeram. Homens e mulheres estão perdidos por causa das decisões que tomaram. Homens e mulheres estão perdidos porque deram as costas a este amor, rejeitam a misericórdia. O julgamento revela, antes da vinda de Cristo, que Deus fez tudo o que podia para salvar cada ser humano. Deus envia seu Espírito à sua mente. Deus revela a você em seu coração que algumas coisas são erradas. Ele o convence do pecado. Deus o leva à sua palavra. Deus envia um folheto à sua porta. Você vê um comercial na televisão, você vê um outdoor, um amigo convida você, você vem a uma reunião como esta. Deus está trabalhando de milhões de maneiras, não de 10 maneiras. Não de 2 maneiras para nos salvar. E o julgamento revela que aqueles que estiverem perdidos, aqueles que forem finalmente destruídos, aqueles que finalmente forem banidos eternamente da presença de Deus e estiverem perdidos, não estarão porque Deus não tentou alcançá-los. Estarão perdidos por causa de suas escolhas. Mas a Bíblia diz, importa que todos nós, note a universalidade disto, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5, versículo 10. Todos precisamos comparecer, você e eu. Nós temos um assunto pendente com o nosso Deus. Nós temos este assunto, nossos destinos, as escolhas que fizemos, tudo será selado no julgamento que teremos com Deus. Mas eu me pergunto, quando ocorrerá esse julgamento? Quando acontecerá este julgamento? Na Bíblia, há 2 gêmeos proféticos. Esses gêmeos proféticos são os livros de Daniel e Apocalipse. Será que o relógio já bateu a hora? Será que estamos vivendo no tempo do julgamento? Será que os destinos de toda a raça humana, aqueles que morreram em tempos passados, estão sendo selados agora? Será que nossas escolhas de hoje estão selando o nosso destino eterno agora? O livro de Apocalipse anuncia para antes da vinda de Cristo que é chegada a hora de seu juízo. Mas Apocalipse não nos revela quando esse julgamento começa. Não, a Bíblia não profetizou quando Cristo virá. Mas a Bíblia profetizou uma data quando o julgamento de Deus começaria no céu antes de sua vinda. Na verdade, o livro de Daniel e o livro do Apocalipse devem ser estudados juntos. Apocalipse diz é chegada a hora de seu juízo, mas Daniel nos ajuda a saber quando isto se cumpre. Será que estamos vivendo agora um momento especial da história da terra? Será que estamos vivendo no que a Bíblia chama de hora do juízo? Noé pregou durante 120 anos e então veio o dilúvio, mas o julgamento ficou suspenso sobre a raça humana. O livro de Daniel diz isso. Daniel 12, versículo 14. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Ou seja, Daniel deveria selar este livro profético até que época? Até o que, pessoal? Até que tempo? Até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. O conhecimento geral no mundo certamente se multiplicou, mas logo antes do fim dos tempos, o conhecimento das profecias aumentaria. Ao vir a estas reuniões, você está vivendo o cumprimento desta profecia. Deus revela a esta geração o conhecimento de Daniel, o conhecimento do Apocalipse, que outras gerações não puderam entender ou compreender.
Então, de fato, o conhecimento sobre as profecias de Daniel está se multiplicando. Mas espere, o que dizer deste juízo? É chegada a hora de seu juízo. Onde este julgamento, onde aconteceria o juízo final? Venha comigo ao centro cósmico do universo. Venha comigo e aproxime-se do trono de Deus. A Bíblia diz: um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam. Então a Bíblia continua: e miríades de miríades estavam diante dele. Este deve ser um evento magnífico. Deve ser um evento fantástico. Deve ser um evento que prende a atenção do universo inteiro. Pensem quão importante, em quão vital é este evento, um evento de significado esmagador na sala real do universo. 10.000 vezes 10.000 anjos estão ao redor do trono de Deus. E a Bíblia diz que o tribunal celestial assentou-se. A Suprema Corte do Universo assenta-se. Isto é o julgamento. Isto sela os destinos de toda a raça humana. E abriram-se os livros. Quando ocorreria este julgamento? Ocorre no céu. Daniel 7 não nos diz a época em que começa. Bem, vejamos Daniel 8. Quando seriam todas as pendências acertadas no céu? Quando seria o santuário celestial purificado de todos os pecados do planeta? Quando seria a poluição do pecado erradicada de todo o universo? A Bíblia diz em Daniel 8, versículo 14: e ele me disse... Gostariam de ler comigo, por favor? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ele diz 2.300 dias, e então o santuário será purificado. Já passaram-se bem mais do que 2.300 dias desde o tempo de Daniel. Gostaria de saber o que significa. Está falando sobre o julgamento, falando de purificação, está falando da erradicação final do pecado. Algumas traduções da Bíblia dizem o santuário será restaurado. Alguns dizem o santuário será colocado em seu lugar de direito. Em outras palavras, ao final dos 2.300 dias proféticos, Deus resolveria todos os eventos do universo. O nome de Deus seria honrado. O caráter de Deus seria vindicado. Deus revelaria perante todo o universo que Satanás está errado. Revelaria perante todo o universo o seu amor, sua misericórdia. E no julgamento, os seres humanos seriam a evidência de que Deus é justo, evidência de que Deus é amor, evidência de que Deus fez tudo o que podia para salvar cada ser humano. Em cada vida que viesse perante o tribunal de Deus, seria demonstrado que nada mais poderia ter sido feito para salvar aquela pessoa, que Deus fez tudo o que era possível para salvar aquela pessoa. Ao final dos 2.300 dias proféticos, em seu julgamento, o próprio Deus revelaria que as pessoas que se perderam-se por suas próprias ações, suas escolhas e suas decisões. O que é a purificação do templo? O que isso significa? O que significou para Daniel quando ele ouviu aquela expressão? Daniel era judeu. O que a experiência de purificação do santuário significava para Daniel? Para nós soa um pouco estranho. No Velho Testamento, Deus disse a Israel e a Moisés: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus ordenou que Israel construísse um tabernáculo. Eles o fizeram. Aquele santuário era dividido em 3 partes. Havia um pátio externo e o tabernáculo em si era uma tenda. No pátio externo eram oferecidos sacrifícios de animais. Se o indivíduo pecasse, deveria trazer o animal para ser sacrificado. Quando o animal era imolado no pátio externo, o sacerdote levava o sangue para a tenda e o aspergia diante do lugar do Santíssimo. Naquela tenda havia 2 ambientes, um chamado lugar santo e outro lugar santíssimo. O sangue era aspergido no lugar santo, diante da lei de Deus. Uma vez por ano era feita a purificação do santuário.
Vamos caminhar pelo santuário juntos. Venha comigo até o sopé do Monte Sinai. Vamos caminhar por este santuário juntos. Usei algumas cordas para ilustrar o santuário. O tabernáculo era uma tenda. No pátio havia um altar. Os cordeiros eram imolados neste altar. Se o indivíduo pecasse, traria seu cordeiro para o lado do altar. O pecador pegaria sua faca e a enterraria bem no meio do coração do cordeiro. O sangue que jorrava representava o sangue de Jesus que verteu. O cordeiro então seria tomado e colocado em cima do altar. A maior parte do seu corpo era queimada e seu sangue escorria pelo altar. Parte deste sangue era então levado ao tabernáculo. No caminho para o tabernáculo, o sacerdote passava pela pia, onde lavava suas mãos. Então o sacerdote entrava no tabernáculo e, ao entrar neste tabernáculo, o santuário em forma de tenda, havia um candelabro. Aquele candelabro representava Jesus Cristo como a luz de nossas vidas, que ilumina toda a escuridão. Além do candelabro, havia uma mesa onde ficavam os pães da proposição. Representava Cristo, o pão da vida, aquele que alimenta a nossa vida. Então havia um altar de incenso, que representa a maravilhosa vida perfeita de Cristo em sua justiça subindo ao céu. Quando alguém pecava, o sangue era aspergido aos chifres daquele altar. No outro cômodo ficava a arca do concerto e a lei de Deus. Uma vez por ano, o sacerdote judeu entrava neste lugar. Ele levantava as mãos perante a lei de Deus para purificar Israel de todos os seus pecados. Este era o dia do julgamento final. Todo o povo de Israel reunia-se ao redor do tabernáculo para confessar seus pecados. Portanto, uma vez por ano, o sumo sacerdote judeu tinha trabalho especial a realizar. Ao final do ciclo religioso do ano judeu, que era chamado purificação do templo. O que a purificação do santuário simbolizava para os judeus? A purificação do santuário era o dia do julgamento para Israel. E como acontecia no fim de seu ciclo religioso, representava o julgamento final da raça humana. Sendo assim, quando Daniel disse: até 2.300 dias e o santuário será purificado, estava falando de um santuário no céu. Estava falando de um julgamento no universo para purificar a terra do pecado. Estava falando do selamento final dos destinos da humanidade. Quando começou o julgamento, estamos vivendo um momento do juízo? Daniel 8, versículo 14 diz: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Será que o relógio já soou? Estes 2.300 dias já se passaram? A que época se aplicaria este período de tempo? Daniel 8, versículo 17, por favor ajude-me a ler. Gabriel está explicando e diz: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Estes 2.300 dias, a purificação do santuário, refere-se ao julgamento em que período da história? Que período? O tempo do fim. Você pode dizer: eu não entendo isto muito bem. Bom, esta chave profética vai ajudá-lo. A Bíblia sempre explica a si mesma. Como poderia 2.300 dias do tempo de Daniel durar até o tempo do fim? Dá um pouco mais do que 6 anos. Eis que a Bíblia diz em Ezequiel 4:7, cada dia por um ano. Números 14 e 34 diz, cada dia representando um ano na profecia bíblica. Bem, não é toda vez que você lê a palavra dia na Bíblia que ela representa um ano. Quando a Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, estes são dias literais. Mas na profecia temos um simbolismo profético em Daniel e Apocalipse. Um dia profético é igual a um ano literal. Na profecia bíblica, 2.300 dias proféticos são 2.300 anos, o que? Literais. Portanto, de algum momento na época de Daniel, passando-se vários séculos,
chegaríamos ao final dos 2.300 anos, que não seriam a data da volta de Cristo, mas a data quando começaria o julgamento no céu, quando Deus acertaria os destinos de toda a raça humana, quando as decisões tomadas por cada pessoa enquanto eram vivas, quando suas vidas seriam apresentadas a Deus no juízo. Você diz, pastor, quando isto começou? Ao ler Daniel 8, você chega ao fim. Daniel diz, eu, Daniel, desmaiei e estive enfermo alguns dias. Alguém vai dizer, Marcos, isso é um pouco difícil de entender. Bem, ninguém na plateia aqui de Orlando desmaiou ainda, mas Daniel desmaiou, a Bíblia diz isso. Ele não podia entender o significado. Ele disse, espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. O próprio Daniel não entendeu a visão dos 2.300 dias. Ele sabia que chegaria até o fim do tempo, mas não sabia quando isto começaria. Então a Bíblia diz que Daniel começou a orar. Daniel, em Daniel 8, não conseguiu entender a visão, mas mais tarde o anjo Gabriel desceu do céu em Daniel capítulo 9 para explicar a visão. Falava eu ainda na oração quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio. Qual foi a visão do princípio? Os 2.300 dias após os quais começava o juízo e o tempo do fim. Falava ainda na oração quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. O anjo Gabriel então veio do céu e disse, Daniel, você desmaiou, você não entendeu a visão, mas eu vim para lhe explicar a visão. Vou lhe explicar sobre o tempo do fim, quando Cristo virá pela segunda vez. E ele disse, Daniel, vou lhe explicar esta profecia para que fique clara para você e para que não haja mal-entendidos. Na verdade, Daniel, eu vou fazer o seguinte, vou dizer-lhe exatamente quando Cristo virá pela primeira vez, para que você possa entender quando o tempo do fim se inicia da segunda vez. Os judeus tinham um ditado que dizia, amaldiçoado seja o dedo na mão, no braço do homem que vê o Messias, em Daniel capítulo 9. O que vocês estão para ver, senhoras e senhores, é a mais incrível profecia da Bíblia. Na verdade, esta única profecia levou milhares de céticos a tornarem-se cristãos e milhares de infiéis a lerem a Bíblia. Esta profecia é tão espantosa, tão estarrecedora, é incrível porque, na verdade, descreve nos dias de Daniel o momento da primeira vinda de Jesus e eventos que aconteceriam na vinda de Cristo. Depois continua dali até o tempo do fim. O anjo Gabriel está explicando esta profecia. Quando estes 2.300 anos se iniciam e quando terminam, Gabriel explica, está falando com Daniel e diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. 9:24. Então Gabriel diz que são 2.300 dias e complementa dizendo as primeiras 70 semanas se aplicam ao teu povo, Daniel. Ele diz que estão determinadas para o povo dele. A palavra determinada significa que estão separadas. Então, as primeiras 70 semanas estão separadas do período total de tempo, que são 2.300 dias. Elas se aplicam ao povo de Daniel. Quem era o povo de Daniel? Quem eram? Os judeus. Portanto, a profecia tem duas partes. A primeira parte aplica-se aos judeus. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Bem, lembram-se que lemos na profecia bíblica, um dia iguala-se a o quê? Um ano. Estas 70 semanas foram separadas para o povo de Daniel. Para o povo de Daniel. Quantos dias há numa semana? Quantos? 7. Vocês são bons alunos? 7 dias, ótimo. 70 vezes 7 dá quanto? 490. Então temos aqui uma profecia que dura 2.300 anos. Mas as primeiras 70 semanas, ou os primeiros 490 anos, aplicam-se aos judeus. Uma profecia dividida em duas partes. 2.300 dias. As primeiras 70 semanas, ou os primeiros 490 anos, aplicam-se aos judeus. A última parte nos leva do tempo dos judeus, os dias de Jesus, até o tempo do fim, quando inicia-se o juízo. Notem quão precisa é esta profecia. Vamos começar com a primeira parte, que fala sobre a primeira vinda de Jesus e fala dos dias de Daniel.
Depois falaremos sobre a segunda parte, que fala da segunda vinda de Jesus. Sabe e entende. Diz a profecia, faça o quê? Saiba o quê? Entende. Se Deus diz que devemos saber, é importante, amigos, é ou não? O que vocês acham? Se Deus diz que devemos entender, isso é importante? Deus diz o quê? Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido ao príncipe. Quem é este? Quem é? Jesus. Isso. 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 69 semanas. Notem, Deus diz, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, nos dias de Daniel, Jerusalém estava em ruínas. Nos dias de Daniel, os babilônios haviam atacado e destruído Jerusalém. Os medos persas logo iriam permitir que os israelitas voltassem para reconstruí-la. Então o anjo Gabriel diz a Daniel: Daniel, aqui será o ponto de partida, aqui inicia-se a profecia. Este é o ponto inicial, quando for emitido um decreto para a construção dos muros de Jerusalém. Daquela data, daquele decreto até a vinda do Messias, serão 69 semanas proféticas. E continua, as praças e ruas reedificarão, mas em tempos angustiosos. Daniel 9, verso 25. Vamos tentar entender isto. Ezequiel 4, versículo 6 é a nossa chave. Cada dia por um ano. Assim, 69 semanas vezes 7 dias em cada semana dá o quê? Dá 483 dias, ou o quê? Anos. Vamos citar nosso texto novamente. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido ao príncipe serão 69 semanas, ou 483 anos. A Bíblia nos dá algo específico. Do decreto para restaurar Jerusalém até o ungido. O que significa a palavra ungido? Significa Messias. Seriam então 483 anos, de acordo com Esdras, capítulo 7, versículo 13. O decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém foi emitido em 457 a.C. Esta é uma data concreta na história. Bem, houve mais de um decreto, vários decretos foram emitidos, mas este decreto permitiu que Israel voltasse para adorar, como disse a Bíblia. Se começarmos com o decreto para restaurar e construir Jerusalém em 457 a.C. e avançarmos 483 anos no tempo, isto nos levaria ao ungido, ao príncipe. Mas a mudança de antes de Cristo para o ano Domini pode ficar um pouco confusa. Simplificando as coisas, vamos pensar no tempo como passos. Eu estou aqui em 457 antes do zero. Simplesmente começo a caminhar 1, 2, 3, 4. E se eu andar 457 passos, eu chego ao zero, não é? Houve um ano zero na história? Não, nunca. Passou o ano 1 antes de Cristo para o ano Domini 1. Não ano zero, me leve ao ano Domini 1, mas não quero andar 457, quero completar 483 passos, que são 26 anos a mais que 457. Isto me levaria ao ano 27 de nossa era. Se traçarmos uma linha a partir do ano 457 antes de Cristo, avançando 483 anos, chegamos ao ano 27 AD. O profeta Daniel predisse que Cristo, o ungido, viria. Ele seria ungido como Messias no ano 27 antes de Cristo. O que aconteceu no ano 27? Jesus Cristo, o Messias, apareceu em cena. Foi até João Batista. Lembre-se da palavra ungido. Quando Jesus foi ungido, foi batizado. Em que ano isto aconteceu? No 15º ano de Tibério César. No 15º ano de Tibério César. Quando todos eram batizados, sucedeu que Jesus também foi batizado. Enquanto orava, os céus abriram-se. Então vejam que coisa maravilhosa. O 15º ano de Tibério César foi exatamente o ano 27 depois de Cristo. Jesus, o Messias, veio exatamente no tempo predito por Daniel, o profeta. Jesus, o Messias, foi ungido pelo Espírito Santo no ano 27 depois de Cristo. A Bíblia diz
E o Espírito de Deus desceu como pomba vindo sobre ele. A Bíblia não é um livro comum. Jesus não é um homem comum. Este livro foi inspirado por Deus e predisse esta profecia maravilhosa. Predisse muitos anos antes a data exata em que Cristo seria batizado pelo Espírito Santo. O decreto foi emitido no outono de 457 a.C. 483 anos à frente nos levam ao outono do ano 27. Foi precisamente não apenas no ano 27, mas no outono que Cristo foi batizado. A Bíblia diz que Jesus falou do céu, ou melhor, o Pai falou sobre Jesus: Tu és meu filho amado, em que me comprazo. Quando Cristo foi batizado, iniciou seu ministério de 3 anos e meio como Messias. Na verdade, Jesus disse em Marcos 1, versículo 15, nas seguintes palavras: O tempo está cumprido. O que Jesus quis dizer quando disse que o tempo estava cumprido? Que as profecias de Daniel realmente se cumpriram. O tempo está cumprido. Eu estou aqui, eu sou o Messias da profecia. Para aqueles de vocês que estudam a profecia, saibam que eu sou o ungido, saibam que eu sou o Messias. Eu vim para verter o meu sangue por seus pecados. Jesus disse: Ele é o Messias que veio na hora certa e anunciou que o tempo estava cumprido. Mas a profecia continua. A profecia diz em Daniel 9, versículo 26: Depois das 62 semanas, o ungido será eliminado, embora não tenha pecado. O que significa o Messias ser eliminado? Ele seria o quê, amigos? Ele seria o quê? Crucificado. O que significa? Significa que Cristo, embora sem pecado, morreria por mim e por você. A Bíblia diz que após 62 semanas o Messias seria eliminado, e acrescenta que ele faria firme aliança com muitos por uma semana. Lembre-se que 69 das 70 semanas já se passaram em 27 depois de Cristo. Lembre-se que o anjo Gabriel disse a Daniel que 70 semanas aplicavam-se ao seu povo, isto é, os primeiros 490 anos aplicavam-se aos judeus. 483 anos terminaram no ano 27 depois de Cristo. Falta apenas uma semana profética, ou seja, 7 dias ou 7 anos. Ele, Cristo, faria aliança com muitos durante uma semana. Mas no meio da semana faria cessar os sacrifícios. A metade de 7, turma, qual é a metade de 7? 3,5. Então, no último meio da última semana, 3 anos e meio após o outono do ano 27 depois de Cristo, Cristo seria crucificado. A coroa de espinhos seria colocada em sua cabeça. Ele levaria a cruz até o Monte Calvário, até o Gólgota. Cristo seria pendurado na cruz, com cravos em suas mãos, coroa de espinhos na cabeça, uma lança perfuraria o seu lado, seu sangue verteria por você e por mim. Ele, o Messias, muito mais que um bom homem, muito mais que um mestre com ética, mais que um filósofo religioso, ali estava o Filho de Deus morrendo na cruz. A profecia das 70 semanas nos leva ao Messias. Os primeiros 483 anos, iniciados no decreto para reconstruir os muros de Jerusalém em 457, nos levam ao batismo de Cristo no ano 27. 3 anos e meio do outono do ano 27, vamos observar com cuidado. 3 anos após o outono de 27 nos levaria ao outono dos anos 30. Mas não quero avançar 3 anos, eu quero avançar 3 anos e meio, porque a Bíblia diz, no meio daquela última semana, ou metade de 7, a Bíblia diz, 3 anos e meio do ano 27, o Messias iria ser crucificado ou eliminado. 3 anos me levariam ao outono do ano 30, mais 6 meses me levariam à primavera do ano 31. O que exatamente aconteceu na primavera do ano 31? Cristo, o Messias, foi crucificado. Ele tinha 33 anos, mas o ano era 31 depois de Cristo. Foi exatamente na primavera, quando o Cordeiro da Páscoa estava sendo oferecido, que Cristo, nossa Páscoa, morreu por nós. 3 anos e meio mais tarde,
no outono do ano 34 depois de Cristo, o evangelho alcançou os gentios. No meio da semana, Cristo, o Messias, foi crucificado, eliminando todo o sacrifício de animais. Vocês se lembram que quando Jesus morreu na cruz, os sacrifícios de animais que apontavam para a sua morte cessaram. Quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz, sua carne foi dilacerada. Em Marcos 15:38 diz que o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O véu daquele santuário terreno foi rasgado. Não haveria mais necessidade de sacrifícios num santuário terreno. Cristo era o verdadeiro Messias, Cristo o genuíno Messias, Cristo o verdadeiro Messias, morreu na cruz do Calvário. Você e eu podemos nos reunir ao redor da cruz. Ele não era uma imitação, ele não estava fazendo uma simulação, ele não era um redentor falso ou artificial. Ele era o Cordeiro de Deus, ele era o Filho de Deus, ele era o Redentor enviado por Deus. Você pode colocar a sua vida nas mãos dele. O sangue que foi vertido por seus pecados era sangue divino, para que você e eu pudéssemos ser libertos. Que profecia! Deixe-me acrescentar algo. Existem pessoas que dizem, esse verso em Daniel não está se referindo a Jesus, quando fala sobre a metade da semana fará cessar o sacrifício. Algumas pessoas acham que está falando do anticristo. Deixe-me fazer uma pergunta. Quem vocês acham que desenvolveria uma teoria de que isso está falando sobre o anticristo para minar o poder de uma das maiores profecias da Bíblia, que fala sobre o verdadeiro Cristo? Não seria mais um truque de Satanás? Meu amigo, Jesus o Messias é o tema do verso 24, Jesus o Messias é o tema do verso 25, e Jesus o Messias é o tema dos versos 26 e 27. Ele é o nosso Messias, não há outro. Esses versos predizem que o Messias morreria crucificado no 14º dia do primeiro mês judeu, no ano 31 depois de Cristo. Cristo morreu no ano certo, o ano 31, no momento certo do ano, a primavera, no dia certo do ano, o dia da Páscoa, exatamente como a Bíblia predisse. Esta profecia realmente foi cumprida ao pé da letra. De acordo com esta profecia, o concerto de Deus, os primeiros 490 anos da profecia com os judeus terminaria no ano 34 depois de Cristo. O que aconteceu no ano 34? No ano 34, Estevão levantou-se e acusou os líderes judeus de terem crucificado o Filho de Deus. Como resultado disso, esses líderes do Sinédrio emitiram um decreto formal para o apedrejamento de Estevão. No ano 34, estes 3 eventos aconteceram. Estevão tornou-se o primeiro mártir cristão ao final das 70 semanas dos 490 anos. Ao final dos 490 anos, das 70 semanas, os líderes judeus rejeitaram o Evangelho. Nesse período de tempo, Deus chamou o apóstolo Paulo e o Evangelho foi pregado aos gentios. Esta profecia foi cumprida com exatidão. Os primeiros 490 anos aplicam-se aos judeus, os últimos 1810 anos aos gentios. Os primeiros 490 aplicam-se a eventos que ocorreram durante a vida, antes e durante a vida de Jesus. Do ano 457 a.C. ao ano 34 depois de Cristo, passaram-se 490 anos. Mas você pensa, espera um pouco, a Bíblia disse até 2.300 dias ou anos, e então começaria o juízo no céu. Então Deus começaria o trabalho de selar o destino de toda a raça humana. Deus amarra os eventos que podemos ver com nossos olhos, eventos que podem ser provados na história, na terra, na vida de Cristo. Jesus seria batizado no ano 27. Jesus seria crucificado na primavera do ano 31. O Evangelho seria pregado aos gentios em 34. Jesus amarra esses eventos terrenos com um evento que teria lugar no céu antes do fim dos tempos. Ele amarra eventos que sabemos ser historicamente verídicos. Na primeira vinda de Cristo, há um evento que ocorreria no céu,
que aceitaríamos pela fé no que a Bíblia diz. Note que os primeiros 490 anos terminaram no ano 34. Isto significa que restariam 1810 anos para completar a profecia dos 2300 anos. 34 mais 1810 nos levaria ao ano de 1844. Desde 1844 temos vivido no que a Bíblia chama de hora do juízo. Desde 1844 temos vivido nos dias em que Deus diz: basta. Os destinos da raça humana devem ser selados agora. Meu povo precisa entender que vou voltar em breve. Meu povo precisa entender que estamos vivendo as últimas horas da história da Terra. Este é um momento único. Este é um momento singular. Os nomes daqueles que morreram em épocas passadas aparecem diante de Deus para serem julgados. O destino da raça humana é selado. A Bíblia diz: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Que gloriosa palavra, irmãos. Ao final dos 2.300 anos, Cristo se apresenta. E ele pergunta: poderia eu ter feito mais alguma coisa para salvar Harry ou Joan? Poderia ter feito mais alguma coisa? O universo inteiro o assiste. Este é um momento especial. Deus revela que em seu trato com cada vida ele foi justo. Deus revela que em seu trato com cada pessoa foi amoroso. Deus revela que não poderia ter feito nada mais para salvar nenhum outro ser humano. Apocalipse 14, 7 diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora de seu juízo. Leiam esta palavra comigo, por favor. Vinda poderia ser verdade, que estamos vivendo na hora do juízo. Poderia ser verdade que os destinos de toda a raça humana estejam sendo selados. Poderia ser verdade que Deus tenha começado a fazer os acertos finais no universo. Poderia ser verdade que Cristo, o grande sumo sacerdote celestial, assim como o sumo sacerdote judeu, entrou no lugar santíssimo, o lugar de purificação no fim do ano judeu. Poderia nosso sumo sacerdote estar no lugar santíssimo, no santuário celestial? A Bíblia fala de dois santuários, um na terra e outro no céu. Na terra, o Cordeiro morreu. Cristo, nosso Cordeiro, deixou o santuário celestial e morreu na cruz, no tribunal do mundo. Após o sumo sacerdote na terra, aliás, depois que o sacerdote terreno levava o sangue do Cordeiro, ele entrava no lugar santíssimo do santuário terreno. Assim Jesus ascendeu ao santuário celeste após a sua morte. No último dia no final de um ciclo religioso, o fim do ano judeu, o sumo sacerdote fazia o serviço ligado ao julgamento. Então Jesus, no fim dos tempos, iniciou a obra especial do julgamento. Desde 1844 temos vivido no que a Bíblia chama de hora do juízo. Mas você diz: espere um momento, isto foi há 150 anos atrás. Como poderíamos estar há 150 anos vivendo a hora do juízo? A Bíblia diz que não sabemos o dia do fim, mas a Bíblia também diz que podemos saber o tempo do fim. Isto é, o período que é chamado tempo do fim, ou juízo. A areia da ampulheta está quase no fim. É uma questão somente de segundos até o fim. Lembrem-se, nos dias de Noé, o que a Bíblia diz sobre os tempos de Noé. Diz que pregou durante 120 anos. Durante 120 anos Noé disse: o juízo de Deus cairá sobre a terra. Por que 120 anos? Porque Deus é tão misericordioso que antes deste mundo ser destruído pela água, Ele queria que cada ser humano fosse alertado a respeito do cataclisma de água. Durante 120 anos, os juízos de Deus aguardaram. Durante 120 anos, o mundo viveu a hora do juízo antes do dilúvio. A população mundial é muito maior hoje. Então, Deus diz que estamos vivendo a hora do juízo no santuário celestial. O destino de toda a raça humana será decidido. As decisões que tomamos estão selando este destino.
Não é um momento comum, não é um momento comum na história da terra, é o fim dos tempos. Estas são as horas finais da terra. Em 120 anos, o dilúvio veio no tempo de Noé. 120 anos, são 150 anos que temos vivido. Quando Deus dirá basta, quando Jesus fará cessar o tempo, nós não sabemos, mas já iniciou-se o julgamento. Jesus está chamando você e eu esta noite para selarmos o nosso destino. Ele está nos chamando de volta à cruz. A Bíblia diz em Hebreus 9, versículo 24, Jesus não está num santuário feito por mãos. Jesus não está esta noite num tabernáculo feito por mãos. Jesus está na presença de Deus por nós. Notem, Cristo não entrou no lugar santíssimo, entrou no próprio céu. E agora está diante da presença de Deus por nós. Onde está Jesus? Está diante do trono de Deus. Está lá para representar você. Está lá para representar a mim. Desde 1844 temos vivido a hora do juízo. O destino de cada ser humano está sendo decidido. Cristo logo voltará. Mas perante o trono de Deus você tem um amigo. Diante do trono de Deus você tem um advogado. Diante do trono de Deus você tem alguém que quer representá-lo quando chegar o momento de seu nome ser julgado. Cristo estará lá por você. Quando seu nome aparecer diante da lei que você quebrou, se o permitir, Jesus o representará. Seu sangue vertido cobre todos os pecados. Sua culpa pode ser desfeita. A areia da ampulheta está quase no fim. Mas os braços de Cristo estão abertos para você hoje à noite. Muitos anos atrás, no campo do Kansas, um pequeno garoto pedalava sua bicicleta. E enquanto ele pedalava, ele entregava jornais. Este era o seu emprego, um jornal após o outro. Pedalava até uma casa e entregava jornal. Pedalava até a outra casa e entregava jornal. As fazendas eram distantes e ele tinha que fazer as entregas. E à medida que este garotinho pedalava, sempre sonhava com a entrega dos jornais. Eu vou ganhar dinheiro suficiente para comprar um cão labrador. É isto que eu quero. Isto foi há muitos anos. Ele sabia que tinha que guardar $25. E assim continuava poupando o seu dinheiro. Um dia estava pedalando até uma fazenda. Lá havia um senhor sentado na varanda, balançando-se na cadeira. Viu uma placa e a placa dizia: cães labradores à venda. O coração do garotinho deu um salto. Ele largou a sua bicicleta e os jornais na estrada e correu até a casa e disse: Senhor, eu gostaria muito de dar uma olhada nos seus cães labradores. Eu posso dar uma olhada? Eu tenho dinheiro, Senhor. O homem assoviou e os cachorros vieram correndo. A mãe era uma cadela linda e os 5 filhotinhos de labrador eram maravilhosos, eram filhotinhos lindos. Então, alguns minutos depois, um filhote enlameado chegou correndo. E esta fêmeazinha havia nascido aleijada. Uma de suas pernas era torta, retorcida. O garoto perguntou ao fazendeiro: o que havia acontecido àquele filhote? Aquela cadela é aleijada. Eu vou ter que matá-la, livrar-me dela, suja, imunda e aleijada. O garoto disse: é esta mesma que eu quero esta. Eu lhe darei $25, Senhor. Eu lhe darei $25. Eu quero aquele filhote. O homem disse: você é maluco? Por que pagar 25 por aquela se pode ficar com um cão saudável? O garoto então levantou a sua calça e, ao levantá-la, deixou à mostra sinais que diziam tudo. Um aparelho de metal, correias de couro. O garoto tinha tido pólio, sua perna era aleijada. O garoto, que mancava ao andar, disse: Senhor, aquele filhote precisa de alguém que o entenda. Eu posso entendê-lo. Perante o trono de Deus, nas horas finais do julgamento da terra, eu preciso de alguém que me entenda. Se meu caso aparecer diante de Deus, eu estarei perdido por ser um pecador. Mas na hora do juízo, nos momentos finais da terra, eu preciso de alguém que entenda minhas tristezas, alguém que entenda minhas desilusões,
Alguém que saiba onde eu nasci, alguém que conheça os momentos difíceis da minha vida, alguém que conheça a minha história, alguém que conhece a dor, alguém que veio e viveu de forma humana, alguém que enfrentou o Satanás no meu lugar, alguém que derrotou as tentações de Satanás, alguém que verteu o seu sangue por mim, alguém que é divino, alguém que apresenta-se diante de Deus no meu lugar. Jesus entende. Ele está na presença de Deus por nós. Na hora do juízo hoje, você pode ir até a Ele. Você pode reunir-se ao pé da cruz. Você pode reunir-se ao redor do santuário celestial, pois seu sangue foi vertido por você.